nosso refúgio e fortaleza, é um socorro presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportes para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbe-se, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O salmista Davi, nesse Salmo 46, do 1 ao 4, ele está dizendo que Deus, ele era o refúgio dele. E eu estou também para dizer, Jesus Cristo, Deus, ele é o meu refúgio, e ele é teu refúgio também. O programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem, ela não veio fazer outra coisa, a não ser tirar nós dos dogmas, dos credos, dos preceitos, dos RI, dos credo religioso e nos trazer para toda palavra, conforme está lá em São Mateus, capítulo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele não tem fim lucrativo monetariamente, nada. O meu única finalidade aqui é pregar a palavra, que cada um seja conhecedor da verdade, como Jesus disse lá em São João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que eu quero é que as almas se acheguem a Jesus Cristo e aceite ele e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está lá no livro de Atos 2:37 e 38. Tem 9 batismos na Bíblia que são batismo realmente, não é ordem, mas que Deus os abençoe. Para mim é um grande prazer estar falando para todos que essa palavra de Deus hoje, se tiver alguém enfermo, seja curado, se tiver alguém oprimido, seja liberto, se tiver alguém perturbado, se tiver alguém desorientado, se tiver alguém triste, angustiado, Jesus vai libertar. Que Deus os abençoe. Nós vamos ouvir um lindo hino com Luiz de Carvalho, o rosto de Cristo. Que Deus nos abençoe e deixe as escrituras abertas no livro de São Mateus, no capítulo 10, do 1 ao 5. Que Deus nos abençoe. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintadas daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor.
verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia. Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Então nós temos aqui a escritura no livro de São Mateus, capítulo 10, chamando Jesus, né? Ele deu uma missão para os 12. E chamando Jesus, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. E o nome dos 12 apóstolos são o primeiro Simão, que é chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, e Simão, o Zelote. E ali também estava o Judas Iscariote, aquele que traiu. E Jesus enviou esses 12 e ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos da gente, nem entrai na cidade dos samaritanos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A sua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, que ela penetra na alma, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Eu creio que todos que vão ouvir essa mensagem, certamente o Senhor conhece as intenções dos corações de todos. É a minha humilde oração que eu faço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar assim até como um prosseguimento do que eu estive aqui esse dia pregando, que eu acredito que foi lá no livro de Romanos, né? Que a gente às vezes fica pensando, mas por que é que as pessoas então pregam se estão vivendo uma vida errônea? Mas você sabe que Deus está aqui. São Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, nós queremos dizer que para ser um pregador, para ter o dom de língua, o dom de interpretação, a pessoa mesmo, sem arrepender dos seus pecados, ele adquire esse dom. E a pessoa que tem esse dom, ele pode até vezes salvar muitas pessoas para a vida eterna, e ela mesmo um dia ir lá para o tribunal, para o julgamento, para o trono branco, conforme está lá em Apocalipse 20. Isso que é duro, né? A pessoa prega. O apóstolo São Paulo chegou até a dizer que eu temo que depois de pregar a muitos, ainda eu posso ser reprovado. Agora, hoje, ser um pregador parece que é um glamour, é um status. Não tem nada de status e nem de glamour. Eu mesmo, eu não tenho glamour, não tenho status, não tenho honraria, nada pelo meu ministério de evangelista. E aqui vocês viram que o Judas Iscariote, agora, os 11 apóstolos não conheciam o Judas Iscariote. Mas Jesus conhecia. Mas você veja, Jesus deu o dom para ele pregar também.
E ele foi lá e pregou. Agora, outro dia eu ouvi um pastor, que infelizmente é falta de conhecimento, porque tem pessoas que acham, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou um presbítero, eu sou um missionário, acha que é tudo na vida, e não é não. Então veja bem, que esse pastor chegou até a dizer que o Judas Iscariote ressuscitou morto. Aqui na Bíblia não encontra nenhuma ressurreição dos apóstolos antes do dia de Pentecostes. Antes do dia de Pentecostes não teve ninguém. Eu quero que alguém note meu telefone aí, o 18998-009838. Fala pra mim antes de Pentecostes. Mas não vem depois falar abobrinha, não. Antes de Pentecostes, algum que pregou e ressuscitou alguém. E esse pregador disse que o Judas Iscariote ressuscitou. Isso é falta de conhecimento. Então, vocês vejam bem que o que mais me chamou a atenção é que Judas Iscariote, ele estava aqui. Mas aqui, em São Mateus 28, ele já não estava mais. Quando Jesus disse, São Mateus 28, 16. Veja bem, o Judas Iscariote já não estava mais. Por quê? Ele foi se enforcar. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Você vai encontrar o cumprimento dessas escrituras lá no livro de Atos 2:37, 38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19, verso 5 e Atos 22:16. E tem outras escrituras. Então, o que eu quero dizer, Jesus mandou pregar o Evangelho. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, o que eu quero chegar numa conclusão, que tem pastor que ele estão humilhando o Espírito Santo. Eles estão humilhando o Espírito Santo. Eles se acham que eles são o dono da igreja. O dono da igreja é o Espírito Santo. Agora tem pastores que eu não vou citar o nome por falta de ética, mas eles acham que eles são o dono da igreja. Veja bem, Atos 1, verso 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo, da terra, digo. Veja bem, ele está falando que é para ir ser testemunha. Agora, o que eu quero aprofundar aqui, que hoje os pastores estão soberbos, estão exaltados, estão prepotentes, e a igreja está cada dia mais se afundando no pecado. As igrejas estão ficando vazias. Por quê? Por causa do autoritarismo, da prepotência, da arrogância. Eles estão acima do Espírito Santo. Pode parar. Pastor que estiver fazendo isso aí, está errado. Vocês viram que aqui Jesus disse que é para ser testemunha. Agora será, como nós temos conhecimento, que Jesus, certa ocasião, perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, Senhor. Jesus perguntou de novo, Pedro, tu amas a mim? E Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Quando Jesus perguntou a terceira vez, como Pedro tinha negado, quando Jesus estava lá preso, né? Ele pensou, meu Deus, será que eu vou negar de novo? Jesus disse, ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo.
Aí Jesus falou para ele: Pedro, então você vai apacentar as minhas ovelhas. Aí não aqui para ofender religião e nem o estado emocional de ninguém. Mas tem igreja que coloca Pedro como o chefe da igreja católica romana, porque lá na igreja apostólica, ele não era cabeça. Jesus falou para ele ir por todo mundo pregar o evangelho, mas ali os outros, Tiago, João, Felipe, não ia lá em Pedro. Pedro, eu posso te pregar aqui? Será que André falou: ô Pedro, será que eu posso pregar lá? Pedro não era cabeça. Agora hoje não. Hoje as igrejas estão cheias de cabeça. Cabeça oca. Eu coloquei um irmão da própria igreja para pregar essa semana. E ele ainda falou para mim: eu nunca preguei. Falei assim: se Deus colocou a sua palavra na boca de uma jumenta, você também vai ser usado por Deus. E eu falei para ele: só que você tem uma coisa. Eu quero dizer, eu quero dar uma repreensão aqui bem dada. Que esses pastores hoje, eles esquecem lá de São Mateus 11:28. Jesus disse: vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Mas hoje, os pastores não é mais humilde que nem era, não. Hoje eles são valentes, são autoritários. Qualquer coisa que acontece na igreja, eles já se rebelam, ficam revoltados, porque então com certeza ele está acima do Espírito Santo. E esse irmão trouxe uma mensagem que eu estou até hoje perguntando para mim: como é que Deus deu uma sabedoria? Porque eu estou com 46 anos que eu prego. Eu gosto muito de ouvir as pessoas pregar. E esse irmão pregou uma mensagem bastante saliente, muito edificante. Até no final do culto, batemos palma. Aí o pastor, quando ficou sabendo, meu Deus do céu, se rebelou, ficou nervoso, disse que é ele que tem que autorizar. Aonde que tem que autorizar? Vamos ver aqui se é o pastor que tem que autorizar. Que adianta o pastor autorizar e o pregador não fazer nada, hein? Você lê aqui, ó, no livro de Atos, no capítulo 8, aqui está dizendo assim: o evangelho lá em Samaria. Agora, o que está faltando um pouquinho, logo, se Deus quiser, vai chegar. É algo ruim, muito triste. Que nem aquele caso lá do Rio Grande do Sul, né? Está acontecendo lá. É algo triste, horrível. Aquilo lá já é horrível. Jesus diz: é o começo das dores. Mas vai chegar um momento ainda que nós temos aprendido através do profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias. Para quem não sabe, o ministério de Elias, ele vem 5 vezes na terra. Foi sobre o Elias, que foi lá no palácio de Acabe, veio sobre Eliseu, veio sobre João Batista, sobre esse profeta e Apocalipse 11. Por isso que eu falo, Jesus chegou a dizer lá em São João 5:39, examina as escrituras. Não é examinar a teologia, o PhD, o LLD, não. Jesus diz: examina as escrituras, porque cuidar nela terá vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, agora, o que eu quero dizer? Aqui, nós vemos que o povo de Israel, os apóstolos, Atos 8, a partir do verso 3, Saulo, né, que era o Paulo que nós pregamos hoje, antes eles era Saulo, ele era um fariseu, ele estudava a teologia lá com Gamaliel, né? Ele era já um poliglota, um homem com conhecimento terrível. Mas, só que num dia, lá indo para Damasco, quando ele foi ali, Atos 9, né? Quando ele foi lá açoitar a igreja de Deus,
o que aconteceu? Ali ele deparou com a grande luz. E aquela luz derrubou ele por terra. Eu acho que é isso que tem que acontecer hoje. Deus tem que aparecer para esses pastores e eles têm que cair dos seus pedestal. Eles estão muito exaltados, tão prepotentes. E a própria Bíblia diz, Jesus diz, os exaltados vão ser humilhados e os humilhados serão exaltados. Então, aqui nós vemos que Saulo, né, ele ia perseguir a igreja. E isso, a perseguição vai chegar logo, logo. Aí essas discrepâncias, essas discórdias vai desaparecer. Saulo assolava a igreja, entrando de casa adentro, arrastando homem e mulher e prendia, hein? Ele tinha carta, né? Mas os que andavam dispersos por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe para a cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E a multidão, unanimemente prestava atenção no que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Então, para pregar o evangelho, eu não tenho que ter um autógrafo do meu pastor, não. Do meu superior, não. O superior do verdadeiro Filho de Deus é o Espírito Santo. Então, hoje esse pastor quer. Eu conheço pastores que ele não dá oportunidade nenhuma para os auxiliares dele. Aí diz que ele não tem dom. Não tem dom. Não tem dom, não. É que ele é um verdadeiro ciumento. Tem pastor que ele tem inveja. Às vezes ele tem medo. Tem pastor que ele tem medo. E Jó chega a dizer, aquilo que você teme acontecerá. Tem muitos que têm temor de perder o cargo. Parece que cargo é vida eterna. Isso daí um dia, conforme está lá em São Mateus 7:21, né? Eu preguei no seu nome, curei no seu nome, né? Fez tudo o que Judas Iscariote também fez, né? Mas Jesus vai dizer para ele, apartai para longe de mim, maldito, praticante de iniquidade. Então, vocês viram aqui que o Filipe, né? Ele estava cheio do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus quando eu vejo um homem que tem mesmo o Espírito Santo e tem coragem de pregar o evangelho. Porque hoje, infelizmente, só tem blá, blá, blá. Aqui nós vamos ver que a multidão unanimemente prestava atenção. Pelo que os espíritos imundos saíam e tinha ali clamado em alta voz, muitos paralíticos, coxo eram curados. Hoje é tanta prepotência nesses pregadores e não tem mais a unção para curar os enfermos, libertar os oprimidos, não tem mais. Então, veja bem, os demônios saíam e ali havia grande alegria. E o que eu quero chamar mais atenção, que ali tinha um homem, um Simão, né? Ele era um mágico, que anteriormente ele exercia naquela cidade a arte mágica. E ele tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era ele era um grande personagem. Hoje o problema tá que os pregadores querem ser um grande personagem. Esquece que o maior personagem que pisou aqui na Terra há 2.500 anos aproximadamente não se considerou ninguém. E hoje nós queremos ser exaltados, né? Veja bem, e esse mágico dizia ser um grande personagem, o qual todo atendia, desde o mais pequeno até o maior, dizendo que ele era uma grande virtude de Deus, iludindo o povo, extorquindo o povo, dizendo que era uma grande virtude de Deus. É hoje o evangelho que nós estamos vendo hoje. O que é o evangelho? As boas novas. Hoje não tem mais boas novas. Hoje nós vemos tanto engano. Tem pessoas enganando. Aí a gente pensa assim, antigamente eu me frustrava comigo mesmo, mas graças a Deus
eu não tô mais frustrado, porque depois que eu li lá o que Paulo leu lá aos Romanos 11, 29, né? Que as vocações... Hoje tem pessoas que pregam fumando, pregam bebendo, pregam roubando, pregam adulterando, pregam mentindo. E o pior de tudo, que muitos cometem o pecado e confessam lá só superficialmente. Comete pecado e confessa superficialmente. Deus vai julgar, hein? Aqui, então nós vamos para nós, já estamos chegando para o final. Os apóstolos, pois que estavam lá em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviou para lá Pedro. Veja bem, será que Filipe foi lá em Pedro? Ou Pedro é o cabeça da igreja? Pedro não era mais, Pedro era igual aos outros. Será que Filipe foi lá e pediu para Pedro? Não, mas eles foram lá para Samaria, porque sabia que lá em Samaria o Espírito de Deus estava operando de uma maneira sobrenatural, o qual hoje Deus não opera mais, porque só tem crentes carnais, pastores carnais, que pregam segundo os seus desejos. É meio difícil falar, mas é verdade. E mandaram lá para Samaria, porque lá o evangelho estava, e eles oravam por ele, e recebiam o Espírito Santo, porque nenhum ainda tinha descido o Espírito Santo sobre ele. E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que mais me chama a atenção aqui, que no capítulo 8, verso 26, que o Filipe, ele encontrou um homem, né, um eunuco, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías a respeito que Jesus era e viria. E aqui, então, ele perguntou, né? Veja aqui, o anjo do Senhor falou para Filipe. O anjo do Senhor falou para Filipe, levanta e vai. Agora hoje, os pastores querem que os pregadores vai, se humilhem nos pés deles, né? Beija o pé deles. Não, aqui o Espírito Santo falou, vai. Por isso que hoje o evangelho é um fracasso terrível. Desce para Jerusalém. E quando ele encontrou lá esse homem, o que aconteceu? Ele disse que não entendia o que era aquela explicação. Irmão, eu quero dizer para vocês, a hora vai chegar. Logo, logo vai vir uma perseguição, e essa perseguição não vai demorar muito não. E eu quero crer que logo, logo, essas discrepâncias, toda essa hipocrisia, que hoje o que nós temos mais no Evangelho é uma hipocrisia. Mas que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu não estou desabafando, eu não estou com ironia, eu só estou chamando a atenção. Mas que Deus vos abençoe a todos e volte nos ouvir na próxima apresentação com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.